Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos direcione, nos intua e nos guie nessa noite. Que os ensinamentos recebidos sejam para o nosso melhoramento e nosso progresso. Hoje estaremos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porém, sobre qual o objetivo dessa obra. Nós vamos tratar da introdução dela. E não é possível começarmos a falar dessa obra grandiosa sem olharmos, nos atentarmos ao seu prefácio, a uma mensagem que foi deixada pelo Espírito da Verdade, que é os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que nossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam ao hino sagrado, se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Linda mensagem, não é mesmo? Então, irmãos, quando que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrita? Por que foi escrita? Qual o seu objetivo? O Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com as demais obras codificadas por Allan Kardec, são a base, é o que fundamenta o Espiritismo. Pois além de trazer os ensinamentos do nosso Mestre, ele nos tira as vendas dos olhos, nos fazendo compreender a verdadeira essência do que Jesus Cristo nos disse, nos deixou escrito. Na verdade, não deixou escrito, ele veio e nos deu o exemplo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito 6 anos após o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, após a conclusão do Livro dos Espíritos, recebeu a instrução dos espíritos que o conduziam a essa codificação, que então ele deveria escrever agora o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que segundo o Espiritismo? Assim como o Evangelho de Jesus foi escrito segundo os evangelistas, segundo João, segundo Mateus, o Evangelho foi escrito segundo os Espíritos. Então, ele foi ditado por Espíritos. Antes mesmo de codificar o Evangelho, segundo o Espiritismo, as leis que o regem já se encontravam compiladas no Livro dos Espíritos, no seu livro 3. Ele é dividido em livros. Então, o livro 3, ele trata sobre as leis morais. Kardec divide o Evangelho de Jesus em 5 partes, sendo a primeira, a vida de Cristo na sua infância até a adolescência, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer dogmas nas religiões, nas igrejas, e o ensinamento da moral. As 4 primeiras
divisões, elas até hoje elas geram controvérsias entre as religiões e entre as pessoas. Porém, quando se fala em ensinamento moral, quando se fala em melhoramento moral, não há o que discutir. Todas as religiões falam a mesma língua. E é baseado nessa moral, na moral cristã, que todas as religiões se reencontram e que todos nós podemos nos abrigar, independente das nossas crenças, onde seremos vistos pela nossa essência, por aquilo que levamos no nosso coração. Porque, afinal de contas, podemos professar da boca para fora muita coisa, muitas palavras, mas dentro do nosso coração é o que está a verdadeira essência, o verdadeiro sentimento, a verdadeira moral. Todos nós admiramos os ensinamentos de Jesus, né? Falamos como é necessária para a nossa vida, porém, poucos de nós compreendemos a fundo o que ele quis dizer, né? A sua essência, lá nas entrelinhas. Poucos de nós sabem exatamente o que Jesus quis dizer. A razão disso tudo foi porque lá naquela época, Jesus falava em parábolas. Ele falava da forma como as pessoas que estavam lá poderiam compreender, da forma como as pessoas daquela época poderiam ver o exemplo e aplicar. Então, os evangelistas, aqueles que conviveram com Jesus e até mesmo aqueles que ouviram os seus ensinamentos, eles escreveram com base no que eles entenderam, da forma como eles compreenderam a essência e os ensinamentos de Jesus. E o fato dessa leitura, dessa forma de dizer da época, ser um pouco diferente dos nossos dias atuais, nos faz, às vezes, não compreender a leitura, né? Se formos a ler a Bíblia, em algumas passagens, a gente não vai compreender, a gente vai ler de uma forma mecânica, de uma forma automática, mas não vai compreender o que ele está querendo dizer, né? Com aquele ensinamento. Isso faz com que muitas vezes a gente ache estranho que as parábolas que Jesus contava, algumas atitudes que foram escritas, que Jesus teve. Então, isso nos deixa, às vezes, até confuso. Será que Jesus teve mesmo essa atitude? Será que ele falou exatamente isso? Né? Então, é o fato de que a época que ele passou, ele tinha que falar e tratar as coisas como as pessoas compreendessem. Porém, de lá para cá, muita coisa mudou. Muitos ensinamentos, os ensinamentos permanecem o mesmo. Porém, a forma como ele veio progredindo, veio se esclarecendo, né? Como o objetivo dessa obra é o ensinamento moral, porque das 5 divisões, Allan Kardec trata especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os ensinamentos da moral. Allan Kardec reuniu nessa obra os artigos, as parábolas, as passagens de Jesus que serviram para construir um código de moral, né? Um código de moral que seja universal, que seja para todos, independente da religião, independente das crenças, respeitando sempre o Evangelho de Jesus, as suas tradições, as suas divisões e os seus versículos. Então, se abrirmos o Evangelho, vai estar lá a passagem de Jesus,
exatamente como está escrito na Bíblia, respeitando tudo aquilo que veio trazido para nós. O Evangelho, ele foi estruturado de uma forma onde Allan Kardec ele traz a passagem bíblica, os comentários dele e as instruções dos Espíritos. Essa obra, ela é composta por 28 capítulos, sendo que o último capítulo é uma compilação de preces espíritas. Inclusive foi o tema recente de uma palestra do nosso irmão Roselito. Cada capítulo contempla as máximas de Cristo e foram agrupadas e ordenadas de uma forma tão perfeita que um capítulo complementa o outro. Um capítulo está interligado ao outro. Sabemos que, se seguirmos esses ensinamentos, se nos direcionarmos conforme a moral que Cristo nos ensinou a ter, teremos certeza que vamos alcançar a felicidade eterna, a felicidade que realmente buscamos e queremos. Mas afinal, sabemos que Allan Kardec foi quem escreveu, codificou essa obra. Mas quem ditou? Será que Allan Kardec juntou lá na Sociedade Espírita, pegou um médium e colocou ele lá para ditar e escrever toda essa obra? Não foi bem assim. Allan Kardec, ele era um cientista, uma inteligência admirável. E o que ele fez? Com uma sabedoria esplêndida. Ele foi o codificador, aquele que questionou, que analisou e que compilou, que juntou todas as informações que ele recebeu para então formar a obra. Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele juntou instruções que recebeu de espíritos que chegaram até ele de diversos países. Inclusive no Evangelho menciona que foram mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o planeta. Além de receber de diversos lugares, eram médiuns diferentes. Eram médiuns que nunca haviam se conversado, que não sabiam da existência um do outro. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele tivesse um único médium, se ele tivesse uma única pessoa, se toda essa informação fosse tirada de uma única fonte, poderia ser que em algum momento ocorresse influências. Como sabemos, o médium ele também pode interferir na comunicação. Então não era isso que Allan Kardec queria. Ele queria uma obra que trouxesse a essência, o verdadeiro ensinamento, porque sabemos que não somos o dono da verdade. E todos os cantos desse país, desse mundo, desse planeta, todos temos a mesma informação. Essa diversidade de origens, ela prova que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus estão por todos os lados, estão em todos os cantos e é para todos. Ninguém tem o privilégio de ter uma informação, ninguém tem o privilégio de saber, somente ele saber aquilo. Então, o que Deus quis? Quis que a informação, que as suas leis, que todo o ensinamento fosse divulgado em todo o planeta de uma forma universal, de uma forma única. E aqui prova que não há privilegiados. Se fosse uma pessoa apenas falando, teríamos que desconfiar, não é mesmo? Deus quis
que a nova revelação, o Consolador prometido por Jesus, chegasse a todos nós de uma forma rápida e autêntica. Por isso encarregou os Espíritos de levá-la de um canto ao outro do nosso planeta, pois o ensinamento é uma lei única, mas ninguém tem o privilégio exclusivo, não é mesmo? Por esse motivo, todos os lados, em todos os cantos do nosso país, da nossa cidade, do nosso planeta, todos estão a todo momento recebendo a mesma informação. Pode ser com palavras diferentes, porém a essência é a mesma. Sabemos também, irmãos, que um homem, ele pode ser enganado, não é mesmo? Podemos nós estarmos reunidos e receber um espírito aqui passando alguma mensagem para nós. Nós podemos ser enganados, porque nós não podemos vê-lo, não é mesmo? Ele pode se dizer um espírito elevado, superior, porém, somente vamos saber pela essência da sua mensagem. Então, uma pessoa, ela pode ser enganada, mas o planeta inteiro não pode ser enganado. Justamente pelo fato de que todos os locais, todas as pessoas podem estar recebendo mensagens. E se essa mensagem é única e é igual em todos os cantos, não há o que enganar, não há o que ser mentira. Podemos também dizer, irmãos, que pode-se queimar todos os livros. Pode-se fechar as portas de todos os centros espíritas, pois a fonte da doutrina, ela não é material. Ela permanecerá intacta, pois ela não está na terra, está nos espíritos. Então, havendo homens ou não, o ensinamento será dado, né? Em qualquer momento o ensinamento será transmitido, porque está em toda parte. Não somos detentores dessa doutrina, somos replicadores. E replicadores não com palavras, mas com exemplo. A gente sabe, e a gente já ouviu várias vezes, que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo, não é mesmo? O Espiritismo, ele não tem nacionalidade, não tem religião, nem classe social. Cada um de nós pode receber uma instrução de um espírito amigo, de um familiar, nosso anjo guardião, né? Que não está mais junto de nós, né? Desencarnou. E justamente isso acontece, né? Justamente isso ocorre porque foi uma forma que a espiritualidade encontrou de fazer com que os homens fossem chamados à fraternidade. Pois sabemos que receber uma mensagem de uma entidade, né, de um ser de luz, ela é importante, com certeza, é fundamental para a nossa vida. Mas a partir do momento que recebemos uma mensagem de um amigo, de um ente familiar, que conheceu a nossa vivência, né, conheceu algum segredo ou soube de alguma particularidade da nossa vida, com certeza fará muita diferença, né? Muita gente começa a crer no Espiritismo a partir dessas comunicações. Então, isso fez com que o homem fosse chamado à fraternidade. E a partir daí, os espíritos amigos vêm e nos trazem mais e mais e mais conhecimento, mais e mais informação. A universalidade dos ensinamentos dos espíritos faz com que o espiritismo ganhasse força. Ele fez com que o espiritismo ganhasse força e uma rápida propagação. Porque a gente sabe que um homem só, mesmo detentor de editoras e da melhor forma de divulgação que fosse, né, possível, ele
não teria a rapidez como teve os ensinamentos, os livros e as obras de Allan Kardec. Ao mesmo tempo que ele ia escrevendo a sua obra, as comunicações iam chegando, as comunicações em todo o planeta iam acontecendo. Então ele compilou, mas ao mesmo tempo que ele estava compilando toda essa informação, todos os cantos, em todos os centros espíritas da época, estavam recebendo informação também. Então não foi segredo, né? Não foi algo novo para a época. Foi algo que somente juntou toda a informação que vários pontos estavam recebendo ao mesmo tempo. Allan Kardec, ele teve muita disciplina, ele teve uma preocupação que todo esse conhecimento, tudo isso que ele recebeu, estivessem falando da mesma coisa, né? A base que rege o espiritismo é a base da concordância. Então, como falamos, a todo momento, em todo o lugar, pode estar se recebendo mensagens, né, instruções dos espíritos. Porém, para que isso seja compilado e dito como verdade, todas essas comunicações devem estar falando a mesma coisa. Porque se tiver apenas uma que fale o contrário, aí você há de duvidar ou de questionar o porquê que essa uma é divergente, fala o contrário. Então Kardec, ele falou e tinha muita preocupação para que todas essas mensagens que estão no Evangelho foram recebidas, analisadas e que todas, independente de onde veio, tivessem a mesma essência, a mesma informação. Diz Allan Kardec: a garantia única, séria dos ensinamentos dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por um intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Então, irmãos, é importante que sempre que a gente analise uma mensagem espírita, independente de quem receber, de quem falou, se formos ler uma mensagem espírita, que a gente analise essa mensagem, né? Não somos juízes de ninguém, mas temos que ter esse bom senso, né? Buscar a essência, buscar aquilo de verdadeiro que estamos recebendo. Com essa pandemia, muita coisa se divulgou, muita coisa foi publicado, né? Nesse meio digital, a gente está vivendo apenas em meio digital, então muitas coisas a gente recebeu, chegou até nós, e cabe a nós distinguirmos se essa mensagem traz a essência de Jesus, traz os ensinamentos que os espíritos verdadeiros, iluminados, nos querem dizer, né? Também devemos salientar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi ditado por vários espíritos, espíritos das mais alta classe de espíritos de luz, espíritos que estão ao lado de nosso Mestre Jesus. Todos eles, claro, sob supervisão e coordenação de Mestre Jesus. Todas as obras que chegaram até nós foi aos olhos dele. E lembrando, claro, que todos os espíritos que auxiliaram no Evangelho passaram por todas as experiências, por todo o seu desenvolvimento moral, para chegar até lá, para poder também passar a sua mensagem e, sim, sem dúvida, certificar-nos de que, se seguirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, teremos sim lugar
no seu reino, seremos acolhidos e envolvidos e descobriremos, sim, a verdadeira felicidade. Essa é a obra, meus irmãos, é o nosso guia, é o nosso modelo, porque muito falamos de que queremos melhorar, de que queremos ser melhores, de que não queremos voltar para a terra, não é mesmo? Porém, precisamos muito melhorar nossa moral. E aqui está, irmãos, uma obra grandiosa que nos ensinará a ter o melhoramento, aquilo que realmente precisamos para sermos melhores, para progredirmos, para evoluirmos. Então, irmãos, mesmo após tantos anos da passagem do nosso Mestre Jesus, nos deparamos com os seus ensinamentos tão puros e tão verdadeiros. Parece que foi escrito esses dias, não é mesmo? Parece que recebemos esses ensinamentos há pouco tempo, porque é tão real, é tão atual, que nos causa estranheza. Um ensinamento há mais de 2000 anos nos cabe como uma luva, né? Então, que saibamos aproveitar esses ensinamentos, que não deixemos passar essa oportunidade, que tenhamos a clareza, que tenhamos a certeza de que tudo é possível, que tudo podemos fazer para melhorar. E é com essa obra em mãos, irmãos, que olhando, estudando, temos que refletir, avaliar e verificar onde estamos falhando, o que podemos utilizar, o que podemos ainda melhorar, aonde podemos colocar isso na nossa prática, na nossa vida. E eu gostaria de deixar um questionamento a vocês. Quando você busca o Evangelho, independente se é o Evangelho segundo o Espiritismo, independente se é a sua Bíblia, independente do que você busca, qual é o teu objetivo? É uma resposta rápida? Qual é a essência que você tira desse Evangelho? Qual é a sua ação quando recebe os ensinamentos de nosso Mestre Jesus? Então, irmãos, que possamos refletir, que possamos analisar a nossa vida, olhar a nossa essência, não aquilo que reflete no espelho, não aquilo que sai da nossa boca para fora, às vezes, mas aquilo que está no nosso coração, aquilo que está lá dentro, que só nós e Jesus sabemos. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pelo dom do olhar, do ouvir, do sentir. Que saibamos utilizar os seus ensinamentos, Mestre Jesus, para a nossa vida, pois queremos alcançar a felicidade eterna. Queremos sim, Senhor, chegar no Teu reino glorioso e santificado. Abençoa-nos, ó Mestre Jesus, ampara-nos e que os bons espíritos nos guiem sempre para o melhor caminho. Que assim seja.